Boa noite, amada igreja. A paz seja com todos. Que alegria estarmos na casa do Senhor. Glória a Deus por essa presença gloriosa do Senhor neste lugar, na nossa vida. Eu tenho certeza que esses dias de campanha são dias que o Senhor está trazendo transformação, que o Senhor estará enchendo os nossos corações, que o Senhor estará derramando do seu Espírito Santo sobre nós, que o Senhor vai alcançar a tua casa, que o Senhor vai atender a sua necessidade. São dias que nos colocamos diante do Senhor, não apenas para dizer é uma campanha, mas sim com um foco, um propósito em tudo aquilo que Deus tem para nós. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, aqui está a tua igreja, o teu povo. Eu me coloco diante do Senhor como um servo, como um vaso, como um instrumento, para que o Senhor possa me usar, que o Senhor encha a minha boca de ousadia e a palavra do Senhor atinja, Senhor, os corações, ó Deus, porque a tua palavra ela é penetrante, Senhor, como uma espada de dois gumes. Ela separa a alma do espírito, Senhor. Então opera com o poder da tua palavra nessa noite na nossa vida, Senhor, porque precisamos da tua palavra, precisamos do Senhor, precisamos da bênção do Senhor, precisamos da força do Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, que o Senhor, ó Deus amado, possa convencer os corações, porque é o teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus, ó Deus, opera com a tua destra poderosa e com a tua destra vitoriosa nesse lugar. Assim oramos e te agradecemos. Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar, se assente. Amados, o tema dessa palavra é: e quando chega o dia mau? A vida é maravilhosa, é um dom de Deus, é um presente de Deus para todos nós vivermos, nascermos, crescermos, vivermos, é um presente de Deus. Você está aqui porque você recebeu de Deus a vida. Todos nós estamos aqui porque recebemos de Deus a vida. E na vida, amados, há dias bons, dias de felicidade, como por exemplo o dia do teu nascimento. Quando você nasceu, você trouxe alegria para a tua família. Você trouxe alegria aos teus pais. Na vida, há dias bons, dias de felicidade, dias de alegria. Quando você descobre que brincar como criança é algo gostoso e você não quer parar mais. Quando você conhece os seus amiguinhos e daqui a pouco você vai crescendo e de repente você tem que ir para a escola e ali você até fica apreensivo, mas depois você se enturma, você conhece pessoas e você vai vendo que a vida tem dias bons, dias gostosos. E você cresce, você casa, também um dia muito bom. Você chama para a festa de casamento os seus familiares, aqueles que você quer que celebre com você, que se alegre com você. São dias bons, dias de alegria. De repente você é aprovado na faculdade. De repente você concluiu a faculdade, uma vitória. Nós temos na vida, amados, dias de vitória. De repente você recebeu uma promoção no teu trabalho, um aumento de salário, foi reconhecido que você é um bom empregado. Dias bons, dias de alegria. E por aí vai. Deus nos deu a vida. É maravilhoso vivermos. Glória a Deus. E você vai entender que pessoas que não gostam de viver, pessoas que querem tirar na sua vida, só há um motivo para que isso aconteça. Porque Satanás está seduzindo, induzindo a pessoa a isso. E eu não sei se há alguém aqui com esse tipo de pensamento, mas vai cair por terra em nome de Jesus. Amados, existe também o dia mau. Jesus disse: basta para cada dia o seu mal. E essa pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para você nessa noite: e quando chega o dia mau? O dia mau também chegou para o profeta Elias. O profeta Elias, logo após um dia bom de receber
a vitória do Senhor contra 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera. E Deus concedeu a Elias ali uma vitória poderosa. Deus estabeleceu a vitória. Uma vitória estabelecida, irmãos, pelo poder de Deus. Porque Deus respondeu com fogo. Um desafio contra o maligno. E Deus responde aquele desafio ao profeta Elias com poder. Deus respondeu com poder à oração daquele homem. E você pode ter certeza que Deus também vai responder a tua oração com poder. Creia, porque Deus responde a tua oração com poder. O nosso Deus é poder. Então, amados, depois desse dia bom que o profeta Elias estava vivendo, depois dessa vitória extraordinária, aonde aqueles que estavam incrédulos, eles tiveram que se prostrar e reconhecer e declarar que só o Senhor é Deus. Depois desse dia de vitória da vida do profeta Elias, ele recebe uma ameaça de morte de Jezabel, esposa do rei Acabe. E foi quando Elias temeu por sua vida. Ele fugiu para escapar porque ele teve medo. Ele temeu por sua vida. Porque, amados, se você ler a Bíblia e investigar um pouco mais sobre a história dessa mulher de Jezabel, você vai ver que é uma mulher levantada por Satanás. Uma mulher depravada e sanguinária. Ela tinha um objetivo maligno. Ela era assassina de profetas. Ela mandava matar os profetas do Senhor. Mas ela tinha os seus profetas. Os profetas de Baal e os profetas de Acera. Está escrito em 1 Reis 19, do 1 ao 3. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. E como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me faço os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo, ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. O Senhor vai fazer você refletir, e entender como que é o modus operandi de Satanás, ou seja, a forma que ele trabalha contra eu e você. Como que Satanás vai trabalhando contra nós, para nos levar ao medo. Aqui no texto que lemos, está escrito: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias. E é dessa forma, amados, que Satanás, ele vai operando. Ele envia os seus mensageiros para nos ameaçar. O inimigo, ele usa pessoas com intenção malignas para nos corromper. Ele coloca o ódio no coração de pessoas para tentar nos desmotivar e nos desanimar. Satanás está ali com seus demônios tentando nos influenciar. E aqui eu quero trazer dois aspectos que você precisa entender. O primeiro é: se você é um cristão natural, que não ora, que não lê a Bíblia, que não busca estar diante do Senhor, você vai olhar para aquela pessoa que está de alguma forma com raiva de você, que não gosta de você, que fala mal de você, que implica com você no trabalho. Você vai olhar para aquela pessoa e vai falar: olha, é ela, essa pessoa me odeia, essa pessoa quer o meu mal. É assim que você vai agir quando você for um cristão natural, que não tem relacionamento com Deus, e não conhece a palavra de Deus, porque está escrito na palavra do Senhor que a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra Satanás e os seus demônios, é contra as trevas. Não importa o que falem e façam contra você. Se você é espiritual, e aqui eu vou para o outro aspecto, o que acontece? Você vai olhar o que está por trás daquilo.
Porque você precisa entender, amado, que pessoas são chaves. Talvez aquela pessoa que você criou uma aversão, que você acha que ela não é confiável, que você acha que ela está te prejudicando, que você acha que ela está querendo tomar o teu lugar, essa pessoa é uma chave na tua vida. Deus a coloca como chave. E aí você não está enxergando se você é natural, mas se você é espiritual, você vai olhar para aquela pessoa e vai olhar o que está atrás daquela pessoa, agindo para que você seja influenciado, e você fique ofendido, e você fique magoado, e de repente você já está falando, olha, aquela pessoa está fazendo isso contra mim, olha, aquela pessoa quer tomar o meu lugar, olha, aquela pessoa quer o meu mal, ela quer me destruir, e daqui a pouco você está arrumando novos inimigos. É isso o que um cristão natural, que não conhece a Deus, que não tem relacionamento com Deus, que não tem visão espiritual, faz, pratica. E esses dois aspectos, o natural e o espiritual, precisa estar muito bem definido no teu coração. Ou você é natural, ou você é espiritual. E aí é você que tem que tomar essa decisão de ser espiritual, de entender que você precisa lutar no teu quarto em oração e falar assim: em nome de Jesus, demônio, solta o coração daquela pessoa contra a minha vida. Em nome de Jesus, demônio, tira o pensamento mal que você colocou daquela pessoa agora. Em nome de Jesus, eu te expulso. Você que quer me prejudicar no trabalho através daquela pessoa, eu te expulso da vida dela. Eu declaro ela livre. Então você está agindo como um cristão espiritual. E aí você então se depara com uma situação: olha, eu tenho inimigos, pessoas. E o Senhor Jesus disse assim: amei os vossos inimigos, bendizei os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Então você adentrou como um cristão espiritual. Amados, eu estou falando do modus operandi de Satanás. Ele levanta pessoas e é ele que está influenciando, ele que está por trás, para convencer você que a pessoa te quer o mal. Então a ofensa entra no teu coração, e quando a ofensa entra no teu coração, você vira uma pessoa amarga, magoada, e só sabe falar mal. É isso que acontece. Eu posso falar muita coisa sobre as ofensas, mas uma delas é: a tua vida fica amarrada porque você é uma pessoa ofendida. E aí as coisas não andam, não funcionam, não flui. Por quê? Porque a tua vida está amarrada, porque você deixou a ofensa entrar no teu coração. O Senhor não está com você nisso, pode ter certeza. O modus operandi de Satanás, ele sabe que se eu e você baixarmos a guarda, ele consegue entrar. O pastor pregou esses dias: vigilância necessária. Se você deixar de vigiar, ele consegue entrar. E quando ele entra na tua vida, não é para fazer bem para você, é para destruir você, é para acabar com os teus sonhos, é para destruir a tua família, é para fazer você viver como miserável, é para fazer você viver envergonhado, endividado. É isso que ele quer para a tua vida: roubar, matar e destruir. No Salmo 55, do 3 ao 5 está escrito: por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade, furiosamente me hostilizam. O meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim. Temor e tremor me sobrevêm, e horror se apodera de mim. Olha como que estava esse homem de Deus, o salmista. Aqui eu estou falando de um homem de Deus que tem um salmo dele na Bíblia. Olha como que esse homem estava, porque ele estava pressionado por causa do clamor do inimigo. Ei, tem gente falando de você, tem gente falando contra você. Entenda, é o clamor do inimigo. É o clamor do inimigo, não é a pessoa. E esse salmista, ele estava: pois sobre mim se lançam calamidades e furiosamente me hostilizam. Você está sendo hostilizado. Há pessoas furiosas contra você,
Entenda, é o inimigo. Então, o salmista, debaixo dessa pressão do inimigo, debaixo dessa pressão do ímpio, porque você precisa entender uma coisa: aquele que não está em Cristo está no diabo. Pode ter certeza disso. Aquele que não está em Cristo está no diabo. Então, ele está governado por Satanás, influenciado e debaixo do poder de Satanás. E o diabo pode fazer, manipular e usá-lo da forma que quiser contra você. E aí o salmista diz: o meu coração estremece no peito. Ele ficou com medo. Terrores de morte caem sobre mim. Temia por sua vida. Temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. A intenção de Satanás é levantar, sim, pessoas contra você, para que você tenha ódio, tenha raiva dessas pessoas, para que você então entre nesse lugar que você tem um monte de inimigos e de repente você está com medo, temendo por sua vida, e você está ouvindo as ameaças, é através de boca de pessoas, mas quem está por trás? Se você é um cristão espiritual, quem está por trás? Quem está governando essa situação? Sabe, o diabo vai criar situações de hostilização e fúria contra a tua vida. Inúmeras. Inúmeras. E a verdade é, amados, se acreditarmos mais nele do que em Deus, se acreditarmos que ele é tão poderoso quanto Deus, porque não é. Quem está sentado no mais alto sublime trono é o nosso Deus. Quem tem todo o poder é o nosso Deus. E tem cristão que ainda acha que o diabo está lutando contra Deus, tentando vencê-lo. É uma mentira. O Senhor te deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E toda a força do inimigo. E nem o mal vai te fazer dano. O Senhor deu autoridade à sua igreja, ao seu povo, para combater e subjugar. Pisar, irmãos, é subjugar. Quando você pisa em algo, você está subjugando. Se acreditarmos que Satanás é tão poderoso quanto Deus, nós ficaremos como o salmista, com o coração acelerado, apavorados, esperando que o pior aconteça. Porque, amados, no modus operandi de Satanás, ele está tentando implantar o medo no nosso coração. Uma das principais formas de estabelecer acesso na minha e na sua vida é através do medo, através da covardia. Porque o medo e a covardia também é um espírito. Não é apenas um sentimento do homem. O medo também é um espírito. E você precisa entender que há uma ação no modus operandi de Satanás para encher o teu coração de medo, de insegurança. Observe pessoas tomadas pela síndrome do pânico, tomadas por depressão. São pessoas que estão apavoradas, pessoas que estão com medo. Observe a vida dessas pessoas. Observe o medo que há nessas pessoas de viver, de ser feliz. São pessoas que estão dominadas pelo espírito do medo. Muito oportuno em toda essa história do coronavírus, o que mais foi ressaltado foi o medo. O que mais foi ressaltado foi o medo. E no começo, agora, como já se prolongou um pouco mais, as pessoas conhecem mais a doença, mas no começo a pessoa pegava e ela já pensava que ia morrer. Ela já pensava que ia partir dessa. Por causa do medo. Por causa do medo. Satanás está tentando te influenciar para que você tenha medo. Foi o que aconteceu na vida do profeta Elias. Na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 15, está escrito: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Ei, você recebeu o Espírito de Deus. Esse Espírito Santo é o Espírito de Deus, que te dá liberdade e não te escraviza. Se você está escravizado pelo medo, é porque você está sem o Espírito de Deus. Você precisa se render ao Espírito de Deus, para que Ele adentre ao teu coração e tome o controle da tua vida.
e governe você debaixo da direção dele. Esse Espírito Santo, por meio do qual clamamos, nós temos um Pai. O Deus é nosso Pai. É gostoso, irmãos, irmos para oração e podermos abrir a boca e dizer: Paizinho, papai, Pai Celestial. Sabe, se você não tem esse relacionamento com o Senhor, está faltando você reconhecer a paternidade de Deus na tua vida. Você precisa ter essa segurança que Ele é o teu Pai, que Ele está cuidando de você, e que Ele está te amparando, e Ele nunca, jamais te deixa, jamais te desampara. 2 Timóteo 1,7 está escrito: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Outra versão diz moderação. Entenda algo, esse Espírito Santo que habita em você é o Espírito de Deus, e você tem o poder de Deus porque o Espírito Santo habita em você. Você tem o amor de Deus na tua vida porque o Espírito Santo habita em você. Você é uma pessoa equilibrada e não desequilibrada porque o Espírito de Deus habita em você. Amados, o medo e o espírito do medo rouba a nossa confiança plena em Deus. No modus operandi de Satanás, ele rouba a tua confiança em Deus através do medo. Porque o medo, irmãos, ele tira o nosso equilíbrio emocional. E quando eu falo medo aqui, eu estou falando do pavor, do terror. Eu não estou falando do medo natural que vai ser para a tua segurança. Como, por exemplo, se você ficar à beira de um prédio e você falar: não tenho medo, e pular, você vai cair e morrer. Mas, amados, eu estou falando de uma ação maligna potencializando o medo na tua vida. Nós temos um Pai que cuida de nós, que nos recebeu por filhos, por meio de Jesus Cristo, por intermédio de Jesus Cristo, um Pai que é o nosso ajudador, que não nos desampara. Na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 6, está escrito: e assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Sabe, você tem que entrar nesse lugar de confiança, irmão, nesse lugar de confiança plena em Deus. E não importa o que façam contra você, o que digam de você, você não precisa ter medo, porque o teu Pai é o teu ajudador. Ele é o teu ajudador. Sabe, tem pessoas que não conseguem entrar nesse lugar de confiança em Deus porque elas estão tomadas pelo medo, estão tomadas pelo espírito do medo. Satanás quer roubar a tua confiança em Deus, a tua confiança plena em Deus. Então, Jezabel envia um mensageiro ao profeta Elias, que o faz ter medo de ser morto. O dia mau chegou para o profeta Elias. Entenda algo, o dia mau chega para todos, irmãos. Ninguém fica isento do dia mau. Então Elias foge, se isola. Entenda algo, faz parte do modus operandi de Satanás te isolar. Ele quer que você seja um alienado, um isolado. Há uma intenção maligna para que você se isole, para que você não venha na igreja e congregue. Sim, há uma intenção de Satanás para que você não venha na igreja e ouça a palavra e seja alimentado, e congregue com os irmãos e adore a Deus neste lugar, porque é o lugar da presença do Senhor também. Sabe, há uma intenção do diabo para que você não tenha comunhão com os irmãos e não se relacione. Porque Deus já tem pessoas preparadas que vão te ajudar na tua caminhada. Deus já tem pessoas que vão orar por você, que vão jejuar por você, que vão te fortalecer quando você estiver fraco. Sim, Deus levanta pessoas para fazer isso, irmãos. O diabo quer que você se isole, para que você se sinta sozinho. E foi o que aconteceu com o profeta Elias. Ele deixa o servo dele em Berseba e vai para o deserto viver a sua crise, o seu dia mau. Jezabel queria me matar. Ele vai para o deserto, viver o seu dia mau, viver a sua crise.
O modus operandi do diabo estava funcionando. E Elias estava recuando. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias se isola, e ele estava se vendo tão sozinho, irmãos. Elias estava se vendo tão sozinho, que ele pensou que não existia mais ninguém no reino de Israel que temesse a Deus. E foi preciso Deus falar para ele: Elias, eu reservei para mim mais 7.000 que não se dobraram a Baal. Eu reservei para mim mais 7.000 que ainda temem o meu nome. Praticamente Deus está dizendo: Elias, você não está sozinho. Se for por falta de pessoas, você não está sozinho. Tem outros que me temem, tem outros que me amam. Outra coisa que pertence ao modus operandi do diabo é tentar roubar o nosso ânimo. O profeta Elias perdeu o seu ânimo. O que é ânimo? É disposição, é vigor na alma, é desejo, é vontade. O ânimo é uma disposição interior que há em você, dada por Deus. E Satanás quer roubar o teu ânimo. O profeta, ele perdeu a disposição, ele perdeu o vigor na alma, ele perdeu o desejo, a vontade de vencer, de continuar vencendo. Ele estava dizendo para Deus: já basta, ó Senhor, tira a minha vida. Sabe, amados, o desânimo também faz parte do modus operandi de Satanás. Satanás sabe que quando desanimamos, perdemos as nossas forças. Eu vou te provar pela palavra do Senhor, Provérbios 17, 22. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. Uma pessoa desanimada, ela não tem força. Se desanimamos, amados, andamos sem forças, andamos sem motivação, perdemos o desejo, a vontade de vencer e prosseguir, perdemos a perseverança. O desânimo, ele também rouba a nossa fé. O profeta Elias estava debaixo de um ataque severo e mortal de Satanás. Ele senta debaixo daquele zimbro, uma espécie de arbusto leguminoso do sul da Palestina, e ali debaixo daquela árvore, ele começa a pedir a morte para Deus. Ele estava ali sem forças, abatido, sem motivação, pedindo a morte. Era a única coisa que ele pensou que restava. Será que você está vivendo assim? Será que você está debaixo desse ataque de Satanás? Aonde você está tendo medo, se isolando, sendo uma pessoa isolada, alienada, desanimada? Não se engane, não é você. Satanás está atacando você severamente. Mas nós podemos também contribuir para que o ataque de Satanás se acentue na nossa vida. Infelizmente, nós podemos contribuir com isso. E é triste essa realidade. Mas será que você não está tentando trazer expectativas que Deus não se comprometeu com elas? Será que há expectativas no teu coração que Deus não se comprometeu com elas? Porque entenda uma coisa: a crise do profeta Elias não era por causa de fracasso ministerial. O profeta Elias estava no auge do seu ministério, se movendo no sobrenatural. Toda a nação sabia quem era Elias e temia o profeta, porque o honravam, o respeitavam, porque sabiam que ele era um homem de Deus, a ponto dele orar e o fogo consumir soldados. Amados, não era por falta de unção. O poder de Deus era presente na vida do profeta Elias. Ele
conhecia o sobrenatural, ele tinha experiências com o poder de Deus. O profeta Elias conhecia a palavra de Deus e conhecia o poder de Deus. Não era por falta de unção, não era por falta de fé, porque o homem orava e Deus respondia. Não era por falta de fé. Mas havia ali no interior daquele profeta, daquele homem, uma crise por causa de expectativas frustradas. Em um determinado momento da vida do profeta Elias, ele estabeleceu comparações no seu coração. Elias estabeleceu o desejo de ser como, ou melhor, do que algum dos seus antepassados. E ele estava ali desabafando para Deus: pois não sou melhor do que meus pais. Em algum momento da vida de Elias, ele estabeleceu uma expectativa, uma vontade, que Deus não se comprometeu com ela. Será que você está vivendo isso? Uma expectativa, uma vontade, um desejo, um sonho que Deus não se comprometeu com ele? Talvez, a Bíblia não me deixa claro, mas talvez Elias queria ser igual ou melhor do que Abraão, o pai da fé. Elias era um homem de fé. A fé de Elias se destacava. Talvez Elias queria ser igual ou melhor do que Moisés, que libertou o povo de Israel do Egito, porque Elias tinha uma sede de justiça violenta, assim como Moisés. Talvez ele queria ser melhor do que Josué, que levou o povo a possuir a terra prometida, porque Elias também era sanguinário. Ele mesmo matou os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera com a espada. Eu não sei com quem ele queria ser igual ou melhor. Existia uma expectativa no coração dele, ele desabafa com Deus. Só que a realidade é, irmãos, Deus não se comprometeu com essa expectativa. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 12: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Ei, se o teu coração está doente por causa de uma expectativa frustrada, entenda, Deus não se comprometeu com essa expectativa. Deus não se comprometeu com esse sonho, com esse desejo. E aí você está contribuindo para que Satanás potencialize o desânimo na tua vida e o isolamento. Amados, tem coisas que estamos esperando, que precisamos perguntar se realmente devemos esperar por isso, se faz parte das promessas do Senhor. Será que é a vontade de Deus? Será que é um sonho colocado por Deus na minha vida? Será que Deus se comprometeu com essa expectativa no meu coração? Porque entenda uma coisa, até o querer, quem opera em nós é o Senhor. E se Ele operar o querer, Ele vai operar o efetuar. Entenda isso. Então, será que há expectativas no teu coração frustradas, que Deus não se comprometeu com elas, e você não entendeu a vontade de Deus, e hoje você está aí magoado, entristecido, achando que alguém te prejudicou, achando que alguém te injustiçou? Será que você está vivendo isso? Porque você está debaixo de um ataque severo de Satanás. Deus estabeleceu um compromisso com esse sonho? Porque essas expectativas, que Deus não se comprometeu, vão roubar o teu contentamento. Você vai ser uma pessoa descontente. E aqui, você só está potencializando o que o diabo está fazendo. Sabe, resolva isso, meu amado. Resolva isso, minha amada. Porque a frustração de você não viver aquilo que você espera, de expectativas não cumpridas, vai falar mais alto do que aquilo que Deus já fez e está fazendo na tua vida. Você precisa olhar para o teu coração, observar o teu comportamento e mudá-lo em relação a isto. Sabe, o que vem de Deus, o diabo não vai roubar da tua vida. O que é para você, não é para outro. E Deus vai te estabelecer, e Deus vai te levantar, e Deus vai te usar. Mas você precisa entender aonde você está no propósito. Porque se você estiver fora do propósito, como Deus vai te usar? Como Deus vai te levantar?
Como Deus vai poder fazer se você não adentra o propósito, não busca conhecer a vontade do Senhor e fazer a vontade do Senhor? Vai fazendo tudo o que quer, como dá na telha, e agindo da forma que acha que tem que agir. Na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 16, está escrito assim, ó: não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Irmãos, entenda algo, eu não estou falando para você não sonhar, para você não desejar, nada disso. Pelo contrário, o Espírito Santo, ele nos dá sonho, ele nos leva a sonhar, a desejar coisas maravilhosas que até mesmo estão além da nossa capacidade, que são maiores do que nossas limitações. Mas, por outro lado, também tem a nossa parte, que nós podemos olhar e desejar e ambicionar aquilo que não diz respeito a nós. Amados, se você está vivendo o medo, o isolamento, o desânimo, é porque você está debaixo de um ataque de Satanás. O dia mau chegou para você. E assim como o dia mau chegou para o profeta Elias, mesmo no momento de maior fragilidade de Elias, ele vive mais intimidade com o poder de Deus. Eu falei sobre isso na primeira etapa do projeto de vida, pregando sobre Elias. E ele vive mais intimidade com o poder de Deus a ponto de ser visitado por um anjo. 1 Reis 19, do 5 ao 8. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Amados, conforme eu compartilhei na primeira etapa da campanha, eu já tive a graça de ter experiências em sonhos e visões com alguns tipos de anjo. E é algo muito gostoso, algo muito poderoso, quando isso acontece, mesmo sendo na dimensão de sonhos e visões. É algo que deixa você vislumbrado. E agora imagina quando é uma visitação angelical no mundo natural, assim como foi na vida do profeta Elias. Certa vez eu estava em um jejum de 21 dias, assim, aproximado da forma que o profeta Daniel fazia, comendo frutas, legumes, verduras, tomando suco, água. E então, eu não sei explicar se foi em sonho ou visão. Eu não consigo explicar isso, eu não sei. Porque eu vi como se eu estivesse de pé e acordado, mas era de madrugada e eu estava deitado na cama. Até onde eu me lembro, eu não sou sonâmbulo. Ninguém nunca relatou que eu sou sonâmbulo. Então eu acredito que eu não me levantei. Mas a visão foi tão real como se eu tivesse me levantado. E eu vi um anjo que eu apelidei de anjo labareda de fogo. Por quê? Ele era todo de fogo, envolvido de cima a baixo por fogo, chamas flamejando do seu corpo todo. E então, esse anjo ele me tocou no braço direito. E a hora que ele me toca no braço direito, o meu braço começa a pegar fogo e todo o meu corpo começa a pegar fogo. Eu vi isso. E eu olhei para aquilo e eu falei: peraí, eu vou ver isso melhor. Eu estava pensando, eu vou ver isso melhor. Porque aquele ser transmitia paz, não tinha uma presença maligna. Então eu pensei: eu quero ver o rosto dele, porque eu só estou vendo as chamas. E eu olhei o rosto daquele ser, todo envolto em fogo, querendo ver o rosto no pensamento. E de repente, as chamas se abrem. E realmente aparece diante de mim uma boca, um nariz, os olhos, uma aparência de homem e uma aparência com muita beleza. Uma beleza inexplicável, na cor de fogo. E
O que aconteceu, amados? Eu entendi que era um anjo do Senhor, mas o que aconteceu depois dessa visitação? Eu percebi que eu comecei a entrar em outra dimensão na área de libertação, de oração, porque ali onde eu estava, na igreja que eu estava servindo, havia muita necessidade disso. Então, nos momentos de orações no final do culto, durante os encontros com Deus, nos momentos de oração, durante o decorrer do culto, eu percebia que as manifestações malignas tinham se tornado muito fáceis, pastor. Manifestou e saiu. Era uma dimensão diferente que eu vivi depois disso. E foi algo maravilhoso. Eu não consigo esquecer a sensação até hoje, amados. Mas existe mais uma experiência que eu tive com Deus, e essa para mim foi muito maior do que as visitações de anjo. E você vai entender por quê. E eu vou relatar isso para você. Eu não tenho problema de relatar isso, porque eu sei o que eu vivo, irmãos. Eu sei o que é ter experiência com Deus. Não sou melhor do que você, não sou melhor do que ninguém aqui. Mas quando você começa a ter experiências com Deus, você afunda, você se lança nisso daí e você não quer sair mais, porque é maravilhoso. E eu tive um sonho, e era um momento da minha vida que eu estava exausto, esgotado, que eu estava muito semelhante ao profeta Elias. E na verdade um homem de Deus virou para mim e falou: olha, você está agindo igual Elias indo para a caverna. Sim, eu estava desse jeito. O dia mal tinha chegado para mim, irmãos. Sabe, por diversos motivos. Pelas batalhas espirituais relativas ao ministério. Porque entenda uma coisa, meu irmão. Você que sabe que está servindo ao Senhor, você que está pregando, você que está orando, você que está limpando a igreja, você que está limpando os banheiros da igreja, você que está jejuando, você que está buscando o Senhor verdadeiramente para servi-lo, Satanás virá contra você. Não precise ter dúvida disso. Ele virá. E assim eu estava vivendo, pelas batalhas espirituais relativas à minha família. Eu oro pela minha família. E se você orar pela tua família, Satanás virá contra você. Porque ele quer levá-los. Ele não quer que eles se convertam. Também pelas expectativas frustradas. Pastor, eu já tive essa experiência. De desejar e estabelecer expectativas que Deus não se comprometeu com elas. Expectativas frustradas no meu coração. Pelo trabalho. Irmãos, eu sou contador. O meu trabalho tem que ter ritmo e continuidade. Porque todo o meu serviço é estabelecido debaixo de leis, de prazos, e são curtos. Eu estava exausto. Muito exausto. Debaixo de uma pressão violenta. E no sonho eu era um personagem de um determinado desenho animado. Deus tem os seus mistérios de como falar conosco. É um desenho que eu assistia muito quando era criança. E nesse desenho animado, esse personagem, ele era um personagem guerreiro que tinha muita força e resistência. E no sonho eu era esse personagem do desenho. Mas eu já estava no chão, como que vencido. Eu já estava no chão, sem forças para me levantar, todo machucado. Era assim que eu estava nesse sonho. E então, desce do céu outro personagem do mesmo desenho, que era um príncipe, e ele toca em mim. O fato dele tocar em mim, eu sendo o outro personagem, as minhas forças se recobram, eu me levanto no mesmo instante e percebo que eu estou fortalecido. Desse mesmo ponto, Deus me transporta para um lugar dentro de uma dimensão que eu fui entender depois que essa dimensão era o meu interior, era o meu coração. Deus me transporta para esse lugar. E ali nessa dimensão, o que eu vi? Era um espaço muito aberto, como se fosse um quarto, uma sala muito grande. Mas no centro daquele lugar, eu vi uma espécie de bola, meio que oval, como dourada. E essa bola ia crescendo naquele lugar. E dos cantos, e de cima e de baixo, vinha vindo como se fosse um tipo de poeira, mas não é poeira, vamos colocar assim, energia. E aumentava aquela bola, ela ia crescendo, ela ia ficando mais forte. Vinha de todos os lados, de cima, de baixo. Amados, então o Senhor ministrou no meu coração, em relação a esse sonho, essa experiência, sobre o seu poder que se aperfeiçoa na fraqueza.
Irmãos, no momento da tua maior fragilidade, o poder de Deus está se aperfeiçoando em você. Você precisa se aferrar a isso, porque você pode até se achar limitado, incapaz, insuficiente, mas o poder de Deus não é, e Ele está se aperfeiçoando em você, e Deus me faz entender que aquilo era o poder dEle se aperfeiçoando na minha vida. Irmãos, depois disso, o meu entendimento, a minha forma de pensar mudou, as forças foram restabelecidas, voltei à minha posição. Irmãos, não sai da tua posição no Senhor, não sai da tua posição do Senhor. Não importa a batalha, não importa como Satanás está operando contra você, mas não saia. E para encerrarmos, irmãos, deixa eu falar algo para você. Você precisa expulsar o espírito do medo contra a tua vida. Sabe, o medo de falir, o medo de ficar doente, de pegar coronavírus, o medo de não conseguir, o medo de não ser reconhecido, o medo de perder tudo, o medo de não casar, o medo de não ter uma família, o medo de não ser recompensado. Você precisa expulsar o medo do teu coração, da tua vida, porque você precisa ter plena confiança no Senhor, porque quando você confia de todo o coração no Senhor, irmãos, quando você confia de todo o coração no Senhor, o medo não tem forças contra você, não tem. Confie no Senhor de todo o coração. Salmo 56, 2, 3 diz assim: os meus inimigos sempre querem me destruir, são muitos os que atrevidamente me combatem, quando eu ficar com medo, hei de confiar em Ti. Olha o que diz a palavra: os meus inimigos querem me destruir, são muitos que atrevidamente me combatem. Não importa o que querem fazer, não importa quantos são, quando eu ficar com medo, hei de confiar em Ti. Confie plenamente no Senhor. Quando você estiver com medo, busque o Senhor em oração, busque uma palavra do Senhor. Deus vai te responder e te livrar do espírito do medo, da covardia, arrancar esse medo do teu coração. Salmos 34, 4, busquei ao Senhor, Ele me respondeu, e de todos os meus temores me livrou. Irmãos, busque o Senhor, Ele vai te responder e arrancar esse medo do teu coração. Sabe, Jesus, amado, já te deu a paz, Jesus já nos deu a paz que precisamos para não ter medo. Evangelho escrito por João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz do Senhor, ela é poderosa para arrancar o medo do teu coração. Essa paz que Jesus te deu é a segurança eterna no nosso coração. Eu preciso falar isso novamente. Talvez você está com medo de não ter filhos, de não engravidar. O Senhor está falando com alguém aqui. Talvez você está assim. E essa não é a realidade. Você está debaixo de um ataque de Satanás. Sabe, não se isole. Busque ajuda na tua área de fraqueza, de limitação. Peça oração para os pastores. Peça oração para pessoas que você confia. Chame alguém para jejuar com você, meu irmão. Ore com a sua família, na sua casa, sobre o problema que está trazendo medo. A última reflexão para orarmos, e o título dessa reflexão é: um valioso ensino da guerra. Conta-se que perguntaram a certo soldado: o que a guerra lhe ensinou? Ele respondeu: descobri que sentimos menos medo na hora do confronto real do que na noite anterior à batalha. Nossos medos internos tornam o perigo maior do que a realidade. Vença-os primeiro, que você ganhará a batalha. Se coloque de pé. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Deixa eu fazer uma oração por você e eu já vou passar a palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Aqui está o teu povo. Se você está debaixo de um ataque maligno, sentindo medo, isolado, desanimado, levanta a tua mão. Você está diante do Senhor, o Senhor quer te fortalecer e arrancar isso do teu coração.
Senhor, em nome de Jesus, Pai, aqui está a tua igreja, está o teu povo. Em nome de Jesus eu repreendo, Senhor, o espírito do medo, ó Deus, contra essa pessoa, que está levando essa pessoa a ter terror, pavor, que está levando essa pessoa a paralisar, a não desenvolver o seu trabalho, a não desenvolver o seu ministério, a não acreditar mais em si mesma e a não acreditar mais no Senhor. Em nome de Jesus eu repreendo esse espírito maligno. Eu dou uma ordem a você, em nome de Jesus, espírito do medo, solta a vida dessa pessoa, o coração dessa pessoa, a mente dessa pessoa, porque ela vai avançar. Eu profetizo sobre a tua vida progresso, avanço, prosperidade. Eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus, que os seus sonhos serão alcançados diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu profetizo sobre a tua vida filhos, uma família. Eu profetizo sobre a tua vida uma gravidez. Eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu repreendo a depressão da tua vida. Eu repreendo o pânico, a síndrome do pânico, em nome de Jesus. Ladrão da fé, espírito de incredulidade, sai dessa vida, sai dessa pessoa, sai do trabalho dela. Você que está trazendo que ela vai falir, que ela vai quebrar porque as coisas não estão bem, você é um mentiroso. Eu te repreendo do trabalho dela, eu te repreendo da empresa dessa pessoa, eu te repreendo dos negócios dela, em nome de Jesus. Você que diz que ela vai perder o emprego, que outro vai tomar o lugar dela, eu te repreendo. Sai daí com a tua miséria, sai daí com a tua derrota, sai daí com a tua frustração, em nome de Jesus Cristo. Tudo que você colocou nessa pessoa que não pertence a ela, agora eu ordeno, sai em nome de Jesus. Espírito Santo, Consolador, console o teu povo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Vamos aplaudir Jesus.